bem com vocês? Começando aqui mais um ABLcast da ABL Calc. Eu estou juntamente aqui com o meu sócio, amigo Giovanni Magalhães, para a gente conversar com vocês sobre o principal serviço que tem vindo aqui para a ABL Calc, que tem chamado bastante atenção da gente e casos que estão aparecendo aqui durante a semana, tá? Giovanni, vamos falar aí sobre o cumprimento de sentença. Sim, de todos os cálculos que a gente faz aqui no escritório, é o melhor de se fazer. É o que você mais entra no processo, procura informações, que você faz mais aquele trabalho de análise, de detetive na hora do cálculo. É realmente o melhor cálculo que tem para se fazer para quem gosta desse tipo de assunto. Você falou no começo, né? A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação, que é o cálculo que você mais se diverte para fazer, né? Por que você se diverte em fazer um cálculo como esse? Sim, porque quando você está fazendo um cálculo de uma concessão, por exemplo, você olha aquele documento frio, sabe? É só uma informaçãozinha de número que está ali. No cumprimento de sentença, não. No cumprimento de sentença, você está olhando pessoas discutindo. Um juiz que tem um posicionamento falando uma coisa, um advogado que não concorda, o INSS que vai lá e tenta amarrar tudo. É muita coisa acontecendo. Então, você está ali no meio buscando uma informaçãozinha básica, mas você encontra muita coisa legal. Então, foi quando eu estava aprendendo a fazer cálculo, realmente o mais divertido que eu já fiz. Na realidade, você pega para ver, né, o processo de capa a capa, como se dizia antigamente. Sim. E então você vai a fundo, vai dentro aí do processo de ponta a ponta, pegando todos os detalhes. E fala pra gente, para fazer um cumprimento de sentença, o que as pessoas, o que os advogados, eles precisam olhar, precisam ver, porque é um momento que eu considero um dos mais importantes, né? Porque você entra com o processo, muitas vezes você já fez um requerimento administrativo, você foi para o judiciário, aí teve todo o trâmite, teve todos os recursos, e aí a gente vai começar o cumprimento de sentença. Não é o momento de vacilar, né? O que o advogado ele precisa ficar atento, ele tem que observar quando vai dar início a um cumprimento de sentença. Então, a primeira coisa é o advogado entender que o cumprimento de sentença não começa só quando transita em julgado. O cumprimento de sentença ele começa numa correção monetária que você não discutiu enquanto estava numa sentença ou num acórdão, um juros de mora, uma decisão que não tem nada a ver com aquilo que você pediu. Todo o processo forma a base do cumprimento de sentença. Então, se o advogado não presta atenção disso antes que transite em julgado esse processo, você não vai conseguir discutir em cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é uma fase onde você liquida o processo, onde você pega aquelas decisões e demonstra o valor que a pessoa vai ter direito, certo? Então, se a pessoa não prestar atenção durante o processo, não recorrer das decisões que tem que recorrer, não saber, principalmente, um consectário que deve ou não ser aplicado, ela pode ter um trabalho enorme num processo que leve anos e chegar no cumprimento de sentença e não ter nada, por exemplo, a executar. Isso já aconteceu, a gente já pegou casos em que a pessoa passou pelo processo inteiro, ganhou, recorrendo, embargando, perfeito assim o trabalho do advogado, mas não percebeu que a pessoa nem tinha o direito. Não começou lá, antes de entrar com o processo, a análise. Mas aí não fez um cálculo inicial, seria isso? Para distinguir? Tem cálculo. Tem ações onde você discute só o direito da pessoa em ter ou não um determinado benefício. O exemplo é a ação do teto. Tem casos, hoje em dia é mais sério, os juízes e a contadoria eles são mais ativos nessa questão de identificar no começo se a pessoa realmente tem direito ou não. Mas antes, alguns juízes davam a decisão favorável porque tinha só o posicionamento do STF. Falando, o STF deu o direito, se esse cara está no período, ele tem o direito. Só que chegava no cumprimento de sentença para calcular, a pessoa não ficou limitada. O valor às vezes nem batia direito com o que ela estava recebendo, talvez o INSS tivesse errado e a pessoa não percebeu antes de entrar com o processo. Nossa, e aí ganha, mas não leva. Exatamente, é por isso que o cumprimento de sentença é uma fase muito importante. Tem várias coisinhas que você tem que observar, mas se você não prestar uma atenção maior antes de chegar no cumprimento de sentença, ali vai ser uma fase onde você vai quebrar a cara. Eu lembro de um caso, na verdade foi mais de um caso que eu vi, que teve uma sentença procedente, sentença não trouxe informação de honorários de sucumbência, que pega no bolso do advogado direto, ou então deu honorários de sucumbência, aqueles honorários vergonhosos, né? Deu R$100, R$500 e coisas do tipo. Então o advogado que está tocando esse processo, ele deve naquele momento também recorrer
desse tipo de decisão para que no momento do cumprimento da sentença ele não tenha um prejuízo. Sim, o exemplo maior nas ações contra o INSS que tem o artigo 85, que determina como você tem que calcular os honorários. Então ele tem faixas ali com percentuais diferentes para cada faixa, e se a pessoa não tiver como liquidar o valor para se enquadrar nessas faixas, não tiver um valor a cobrar, o cálculo dos honorários tem que ser feito sobre o valor da causa. Tá tudo ali no artigo 85. E às vezes o juiz inventa honorários diferentes. Fala, honorários até 3 salários mínimos, honorários de R$1.000 atualizados. Reais. Imagina um processo de 4 anos onde você tem honorários de R$1.000. Divide esses R$1.000 em 4 anos e vê se compensou o seu trabalho. Não compensou, não paga o seu trabalho. Então você precisa recorrer na hora certa. Não deixar para o cumprimento de sentença e querer colocar no cálculo de uma forma diferente ou passar por cima daquela decisão. Não vai funcionar. Informação importantíssima, então, para os advogados aí que estão assistindo. Mas ganhou o processo. As informações na sentença, no acórdão, elas tão favoráveis, elas estão, vamos dizer assim, condizente com a realidade do processo e tudo mais. Ganhou, transitou em julgado. Vamos iniciar o cumprimento de sentença. O que eu devo fazer? Eu devo abrir um sisteminha de cálculo? Devo fazer uma execução invertida? E aí? E agora? Olha, eu acho que para o cumprimento de sentença, para você utilizar um programa de cálculos, o seu conhecimento em cálculos também tem que ser alto. Por quê? O cumprimento de sentença não é que nem um cálculo de concessão que o programa vai puxar as informações e fazer muito bem, faz muito bem. O cumprimento de sentença tem mais do que isso, tem a interpretação do texto, o que o juiz quis dizer, quantas decisões teve. Não é um documento só que você puxa, são vários. E às vezes em sites diferentes, você vai ter uma decisão que está no TRF3, mas subiu para o STJ e não está com a petição lá, não está com as folhas lá. Você precisa ir lá ver o que aconteceu, se majorou honorários ou não, se o juiz determinou fazer uma coisa completamente diferente do que é costume em fazer. E aí, se você tem esse conhecimento tão grande em cálculo para fazer, você também não vai fazer em programa. Você vai partir para uma planilha ou para o seu próprio sistema, se você criou um. Então, assim, a primeira coisa que você faz quando está com cumprimento de sentença é, claro, achar o melhor lugar para você fazer, seja você mesmo num programa de cálculos, seja contratando alguma pessoa para fazer, mas juntando todas as informações e tendo certeza que quem quer que esteja fazendo esse cálculo está buscando todas as informações do processo. Não é um trabalho raso, um trabalho simples. É muita informação que você tem que buscar. Sabe que eu lembrei de um cliente da Belicalc, um amigo nosso, o pessoal de Minas. Eles fizeram o cumprimento de sentença por conta e aí eles não acharam que tinha alguma coisa errada. Não estava batendo e tal. Deu um valor bom, não me lembro agora de cabeça. Mas eles mandaram para a Belicalc, eles contrataram esse serviço. E aí você apresentou, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, R$13.000 de diferença do que eles tinham feito através do sistema. Sim. Por que deu essa diferença, cara? Onde que está o erro ali? Ou, na verdade, o que eles deixaram de ver? O que está acontecendo? Sim, é que uma coisa que as pessoas esquecem quando estão usando um programa é que quem fez o programa também é um ser humano. Também é uma pessoa que vai lá e alimenta esse programa. Não é um programa criado do mundo das máquinas, que é perfeito, sem erros. Não existe isso. É uma pessoa que está do outro lado. Então, neste cálculo especificamente que você está falando, a gente encontrou alguns erros de correção monetária e juros e alguns problemas que a própria pessoa que está colocando a informação, está preenchendo o que o programa está perguntando para ela, colocou errado. Como data da citação, que é uma limitação para os juros, como majoração de honorários recursais. Imagina você mesmo que está cobrando os seus honorários no processo, não consegue preencher no programa que tem honorários a mais para receber. Ou o formato que tem que calcular esses honorários. E aí você acaba recebendo menos do que você podia receber. Então, nesse caso específico, a gente conseguiu analisar onde estavam esses errinhos e consertar. Ainda bem que eles fizeram dessa forma. Esse R$13.000 de diferença é bastante coisa. É bem significativo, tanto para o cliente quanto para os honorários, os 30% do advogado. Com certeza. Às vezes você tem que ver o valor que você paga para fazer isso, tanto em um programa de cálculos como em uma pessoa especializada para fazer, é que o valor que você vai pagar para ela pode se retornar em muito mais. Seja para salvar um pouco desse valor numa impugnação, seja para aumentar o valor que você estava esperando receber, ou até corrigir um erro seu e evitar um excesso de execução. Tá. Tinha um outro caso que você estava me contando. Qual que foi? Era um valor alto também que chegou, esse
esse tempo atrás aqui? Sim, é uma ação do RSM, é uma ação de execução do RSM, né? A revisão a gente já não faz mais, né? O prazo decadencial já foi, embora você ainda tenha formas de discutir isso, mas a execução que estava rolando um tempo atrás, era a ação do momento, a gente pegou um caso em que o INSS estava tentando burlar as regras que ficaram fixadas na CP. O que acontece? Quando você tem o trânsito em julgado, eu falei que você não pode mais discutir o que acontece, o que aconteceu no processo. E o INSS estava fazendo exatamente isso. Ele estava passando por cima de uma decisão que tinha fixado o manual de cálculos para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Não estava fixado a caderneta de poupança. Nossa, então... E o INSS faz o quê? Ele fala que não, veio uma lei depois, em 2009, que fala caderneta de poupança, tem que ser observado. Mas não, transitou em julgado e você não discutiu no momento certo. Nós entramos com vários casos de execução, por exemplo, pelo escritório da BL Advogados, e em todos os casos nós ganhamos nos exatos moldes do acórdão. E no cálculo para contadoria, juiz decidindo de ofício, tudo concordando com o cálculo no formato que estava lá. Cara, essa informação é importantíssima. Então, os advogados eles têm que estar atentos no momento do cumprimento de sentença, que aquela informação que o INSS está trazendo, se ela for diferente do que foi estipulado no acórdão com o trânsito em julgado, mesmo que tenha vindo uma legislação, mesmo que tenha uma nova aplicação de juros e correção, seja lá o que for, não pode ser aplicada no processo. Não pode. É óbvio que você vai ter um caso isolado ou outro, porque o juiz tem esse senso de que pode decidir a qualquer momento, em que ele vai escolher optar por uma coisa que veio depois. Já aconteceu, mas existem formas de você discutir isso, porque é o princípio da insegurança jurídica, né? Se transitou um assunto, uma matéria em julgado, você não pode modificar porque você vai estar atacando um julgado. Algo que já foi decidido e não pode mais ser discutido. Então o advogado tem que estar ciente, isso serve para os dois lados, que o que o INSS não pode mudar, ele também não pode. Se, por exemplo, tivesse sido fixado a TR como índice de correção monetária, nós estaríamos calculando com a TR. Porque se a gente fizesse ao contrário, excesso de execução no nosso lado. Cara, eu lembrei de um caso da BL Advogados, um caso de regime próprio da SPPrev, que teve uma mudança na legislação onde o governo do estado reduziu o limite do teto para transformar a OPV, né, que chama a Ordem de Pagamento de Pequeno Valor, se não me engano, para precatório, que era de 33 mil e pouco para 11 mil. Hoje o limite no estado de São Paulo é 11 mil reais. E a gente tinha alguns casos e alguns tinha tido trânsito em julgado, já estava no cumprimento de sentença e a SPPrev veio apresentando informação de que deveria ser cadastrado como precatório, quando não, porque ocorreu a mudança da lei depois do trânsito em julgado. Mas teve uma discussão, teve um caso, que, se eu não me engano, o juiz aceitou esse pedido do INSS, a gente teve que impugnar e, salvo engano, teve até recurso para o Tribunal de São Paulo, mas a gente conseguiu manter, porque era um valor de 25 mil de atrasados e foi pago. Sim, o que a pessoa precisa entender é a data onde ocorreu o trânsito em julgado, que é onde se fixa ali, né, que o INSS ou a SPPrev está devendo um valor. O cumprimento de sentença é para você determinar qual esse valor, mas a data é a partir dali. Então tudo que vier depois, ou até que veio antes, mas não foi definido no processo, não se pode alterar no cumprimento de sentença. É regra, tem que saber e tem que ser aplicado certinho. Tem mais casos aí? Nós temos vários casos. Eu até trouxe um caso que daqui a pouco eu vou pedir para colocar aqui na tela, mas tem um outro caso que eu queria citar antes, que nós fizemos o cálculo, o INSS impugnou. É um cálculo de readequação ao teto, período do buraco negro. Nós calculamos, o valor era extremamente alto, acho que próximo de 700 mil reais. É de um advogado parceiro. E nesse caso específico, o INSS impugnou 2 pontos. O primeiro seria que o valor do benefício tinha sido recalculado e errado. Esse é o primeiro ponto. O segundo seriam os juros de mora, falando que de 2002 a 2003, é um processo bem antigo, tá? Bem antigo mesmo. Que de 2002 a 2003 nós estaríamos usando juros da forma errada. Teriam juros de 6% ao ano, que seria 0,5% ao mês. Algo mais próximo da caderneta de poupança. Só que qual que é o erro do INSS? Primeiro, o INSS apresentou um cálculo da RMI só do valor, não apresenta os salários que utilizou. Esse é o primeiro erro e eu já vou fazer um apontamento muito importante sobre isso. E o segundo, que ele ignora completamente a existência de um manual.
de cálculos, que foi fixado na sentença e no acórdão a sua utilização, que determina como tem que ser aplicado os juros. E qual que é o problema? Bom, primeiro, todo mundo tem que anotar isso, que é exigência e não pode deixar de faltar. Se alguém apresenta uma impugnação no seu processo, tem que demonstrar o cálculo que levou a essa impugnação. Se o INSS fala que a RMI está errada e só apresenta o valor que ele acha correto, não é impugnação. Deixa de ser uma impugnação, porque ele não está demonstrando como ele chegou naquele valor. Essa impugnação não é válida. Principalmente o INSS, que tem condições, né, de recalcular e demonstrar como calculou esse benefício. Esse é o primeiro ponto. E nós ainda conseguimos atacar essa impugnação porque nós tínhamos os relatórios de salários da pessoa no processo administrativo, mesmo sendo um processo antigo. Em relação ao juros de mora, aqui é um pouco absurdo. O manual de cálculos, ele determina certinho qual percentual de juros você tem que usar e em que período. A de 2009 para trás é 1% ao mês. Não existe um outro índice de aplicação, isso está no item 4.3.1.2, salvo engano, do Manual de Cálculos, que determina 1% ao mês. O INSS criou a regra dele de que tem que ser 6%. Não junta legislação, não junta manual, simplesmente diz que tem que ser utilizado e pronto. Nossa. Agora você imagina uma pessoa que sequer sabe da existência do manual, ou sabe um pouquinho como realiza o cálculo, lê um negócio desse e fala, nossa... Coloquei no programa, fiz errado, tá certo o INSS. Não tá. O INSS não pode criar regra. Então, nesse caso em específico, a gente tinha 2 pontos de impugnação que tecnicamente é fácil de você rebater, mas é revoltante pela grosseria do INSS em fazer um cálculo desse. Eles usam meio que se colar, colou. Pode ser? Exato. O INSS não tem que ficar pagando custas, ele foge de multa na maioria das vezes, por mais protelatório que seja. Então o INSS não se importa. Não vai sair do bolso do cara que está fazendo o recurso ali. Vai sair do nosso bolso que está pagando o INSS. É isso que acontece. Essa é a realidade. Pode falar. Não, eu tenho mais um caso ainda que eu trouxe. Eu vou pedir para a Gil colocar para a gente na tela, que é um caso de impugnação que a gente fez. Eu só queria mostrar um pouquinho como que você tem que demonstrar esses pontos, porque às vezes a impugnação é bem complexa e você tem que desenhar ali, colocar fotos, o que está acontecendo, aonde está o erro. Às vezes não é tão complexo assim. Às vezes é uma coisa muito fácil e que o INSS só não observou, ou até a contadoria. A contadoria também erra, tá? Tem muita gente que acredita cegamente na contadoria, isso não é verdade. Nesse caso aqui, olha, esse é um laudo que a gente apresenta quando a gente está fazendo um cumprimento de sentença ou uma impugnação. Peraí, deixa eu entender, pra gente ir com calma. Tem um caso de cumprimento de sentença, precisa iniciar um cumprimento de sentença, vou entrar em contato com a BL Calc, aí a BL Calc vai pedir, na realidade, capa a capa do processo. Sim. E aí você apresenta isso para a pessoa. É até um merchan, vamos fazer aqui, né? Porque é muito bacana e isso tem que ser falado, porque faz uma diferença. E o que esse parceiro amigo nosso de Minas falou, que compensou muito para ele e que agora não faz mais sentido para ele fazer cumprimento de sentença dentro do escritório, porque sai muito mais em conta e com um respaldo incrivelmente melhor. Então, quando é coisa boa, a gente tem que propagar. Pode falar. Exato. Aqui, esse é só um dos documentos que a gente manda. Eu acho que é o principal, porque você utiliza de 2 formas. O primeiro é para você entender o que eu fiz. O segundo é que você pode utilizar como uma petição e juntar no processo. Você pode adequar ali, se você quiser colocar o logo do seu escritório, etc., você pode fazer isso. Mas a intenção principal dele é desenhar mesmo pro advogado de uma forma que ele consiga explicar para o juiz e seja bem objetivo. Fazer aquilo que ele sabe de melhor, que é colocar para o juiz de uma forma que o juiz não possa discutir com ele o que está certo e o que está errado. Ou que for para a contadoria confirma o que a gente apresentou ali. Esse é um dos documentos. E aqui, nesse caso especificamente, era uma ação que a gente recebe muito cumprimento de sentença de benefício acidentário, benefício por incapacidade. Eu até estava anotando isso agora há pouco, que eu estava juntando os casos e percebi que é muito caso de incapacidade. É muito cumprimento de sentença disso. E essa é uma ação que estava buscando converter, restabelecer em uma concessão e acabou convertendo um benefício de auxílio-doença em um acidentário. Só isso. E aí ficou condenado ali o réu. A gente junta primeiro um relatório do que é essa ação, o que ficou fixado nessa ação. Você pode ler ali que era para condenar o réu a pagar um benefício acidentário, a conversão do auxílio-doença num acidentário a partir de uma determinada data e pagamentos atrasados observada a prescrição quinquenal. Ou seja, bem direto e reto. Só que daí vem vindo os problemas que você só percebe olhando o cálculo. Já não é algo que você coloca num lugar e vai te dar a resposta. Você tem que olhar e ver o que está errado. Gil, você desce pra gente só um pouquinho? Ó, aqui eu vou colocar um ponto de impugnação. Pode descer mais um pouquinho. Aí.
A autarquia previdenciária vai lá e apresenta os cálculos do que ela entende correto. É um valor de R$75 mil ali com os honorários. Os honorários estão inclusos nesse valor, tá certo? Então a gente tem os seguintes pontos que a gente tem que impugnar. É a gente que encontrou o erro no cálculo do INSS e nós estamos apresentando aqui esse ponto de impugnação. O primeiro, o INSS calcula o juros de mora com limitação à data de citação diversa do processo. Olha o que o INSS fez. O INSS entrou com o cliente, na verdade, entrou com a ação numa determinada data. 7 meses depois, o INSS apresentou contestação. E ele limitou os juros na data da contestação. Nossa. Só que olha o problema. O INSS foi citado 6 meses atrás. Essa é a limitação dos juros e não aqui na frente. O INSS coloca e aí, quem vai ver? Você pega uma planilha, o INSS apresenta uma planilha, você vai olhar aquele monte de número, a pessoa, o advogado, né, que não tem prática, ele vai falar, o INSS apresentou, tal, tá tudo certo, né? Exatamente. Que dirá se o cliente olhar o valor e falar, nossa, 75 é um bom valor, é o que eu quero e fica por isso mesmo. E aí a gente achou esse erro, encontramos que o INSS não pagou metade do abono de 2016, pagou só metade do valor, como se a pessoa recebesse ali o ano inteiro e aí chega no 13º, paga metade do valor e fica por isso mesmo. Esse é um erro grave. E cálculo dos honorários sem inclusão da majoração recursal do Superior Tribunal de Justiça. Aqui está um ponto importante. Depois da vigência do novo CPC em 2015, se você entrar com um recurso depois dessa data, a decisão desse recurso pode majorar os honorários pelo trabalho do outro advogado. E nos casos contra o INSS, às vezes o juiz não dá, porque entende que o recurso foi feito antes, processo antigo, etc. Mas a maioria dos casos agora, nesses novos que nós estamos vendo por aí, os juízes estão dando majoração. Nesse caso subiu para o STJ e não estavam as decisões no processo lá no TRF. Estava lá no STJ. Então nós saímos do TRF quando viu que subiu o recurso, né? Era um agravo em RESP. Nós olhamos lá no STJ, pegamos o processo, entramos nas peças, pegamos o acórdão e vimos que ao final ele, além de não dar seguimento, né, ao recurso, provimento, ele majorou os honorários ali. Excelente. Advocatícios. E aí você já vê também uma pequena porcentagem que vai aumentar no cálculo da pessoa. Tem algumas regrinhas para isso, mas é isso que a gente identificou. Aí, Gil, você pode descer mais um pouquinho, por favor? O restante do laudo, depois que a gente aponta as impugnações, nós vamos mostrar ponto por ponto. A gente junta a data da citação no processo, que é em data diferente daquela que o INSS realmente considerou no cálculo. Tá ali o Enzo que fez a anotação. Né? Nós temos a contestação, que é a data que o INSS colocou o cálculo. Nós temos o cálculo das diferenças apresentadas. A gente junta tudo. Tá vendo que tá bem desenhado? É isso que eu ia falar. Tá completamente desenhado para impugnar. Não tem erro. Exato. Ali, se ele simplesmente pegar essa petição e já juntar, ele não precisa escrever com a impugnação. Eu já fiz isso por ele. Tá pronto. E ali para baixo, se você continuar descendo, tem um outro ponto. O abono de 2016. Ali embaixo, no 3, honorários e majoração recursal. Aonde está a decisão, a gente junta o dispositivo, tá vendo? E com a fundamentação. Exatamente. Você vai ter o artigo, você tem qual inciso você deve observar, existe uma limitação no CPC com as faixas, a gente observa isso, e também no e-mail que a gente manda, a gente também faz algumas observações um pouco mais informais, para que o advogado consiga fazer essa relação na hora que estiver lendo o laudo. E aí embaixo a gente junta algumas informações de qual é a correção monetária oficial do processo, a gente junta os juros de mora, honorários e faz no final uma conclusão, juntando informações de qual o valor total do processo, né, entre diferenças, juros no segundo parágrafo, no terceiro os honorários e no quarto o valor total das diferenças. Nesse caso, no último parágrafo ali você vai ver o valor de diferença entre as contas, que seria o valor da impugnação, que era de 4.243. Então, a diferença entre o que o INSS apresentou para o que é correto, vamos dizer assim, porque realmente ele comeu bola ali em algumas coisas, né? E dá R$4.000. Sim, mesmo que você pagasse R$4.000 no trabalho, que não é o que a gente cobra muito menos que isso, você ainda teria um lucro só pelo laudo que foi apresentado. Fantástico, muito bacana mesmo. Essa é a diferença e a importância de se analisar todos os pontos do processo, tá em dia com a legislação, é um trabalho que com certeza a maioria dos advogados estão, isso não estamos aqui para dizer que o advogado não sabe isso, pelo contrário, o advogado sabe, só que a forma como o INSS apresenta dentro do cálculo, com números, pode confundir muito.
E o nosso trabalho aqui é evitar que o advogado tenha que aprender cálculo só para entender se o INSS colocou uma data certa, um valor certo, o período certo. Esse é o nosso trabalho, facilitar a vida do advogado. Cara, parabéns. Fantástico. Muito A BLCalc, sem mais comentários, eu acredito que isso é um trabalho excepcional mesmo. E por isso que ele precisa ser mostrado dessa forma. Tem mais alguma coisa para acrescentar depois dessa aula, dessa explicação toda, cara? Sim, na verdade eu queria fazer um agradecimento aos advogados que são parceiros do escritório. Nós temos, foi muito rápido, como foi abraçando o Brasil, porque nós temos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Sul, a gente tem, acho que nos 3 estados, advogados que mandaram pra gente, acho que só para conhecer o trabalho, e nós encontramos esses pontos de impugnação e agora eles mandam com recorrência, porque sabe que vai estar errado. Isso significa que todos os cálculos vão estar errados, sim, mas a preocupação em procurar todos vai mostrar que o advogado está realmente preparado para brigar por todo centavo que o cliente tem direito e, claro, aumentar os honorários dele mesmo. Então eu faço um agradecimento a eles por estarem fazendo isso, brigando pelo direito do cliente e por confiar na BLCalc nesse momento. Cara, muito bacana mesmo. Espero que esse vídeo chegue ao máximo de advogados possível. Vou pedir para todos dar o joinha, curtir, encaminhar, mostrar o quão é importante fazer um cumprimento de sentença com alguém que está ligado ali, né? Muitas vezes você está no escritório fazendo várias outras coisas, atendendo cliente e tal, e você não consegue parar para esmiuçar um cumprimento de sentença. Então, eu termino falando com experimente a BLCalc para você entender o quão importante ela vai ser para o seu escritório de advocacia crescer ainda mais. É isso aí. Qualquer dúvida que você tiver, que precisar de ajuda tanto em cálculos ou no seu cumprimento de sentença, não importa o momento que tá, se já foi apresentado cálculos, conta com a gente tá aqui para tranquilizar você, tá? Eu sei que às vezes fica um pouquinho desesperado porque o prazo tá curto, a BLCalc tá aqui para resolver esse problema. Tchau. Tchau, tchau.